Gravando. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje é dia 11 de março de 2025, às 19h11, estamos iniciando mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura. Sejam todos bem-vindos. Cíntia, por gentileza, você pode fazer a chamada? Sim, posso sim. Boa noite, pessoal, caros conselheiros, visitantes da noite. Nossa, um acidente horrível agora, um barulho horroroso, meu Deus. Aqui eu moro numa região que praticamente sempre tem alguma coisa aqui embaixo, na esquina. Então, vamos lá. Espero que ninguém tenha saído ferido. Pela cadeira de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro, suplência Kiliak Scott. Artes Visuais, titular Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente, boa noite a todas. Boa noite. Audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado, suplência Yuri Siqueira. Coletivos Culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes. Presente, boa noite, obrigada, Cíntia. Boa noite, Mariana. Cultura Popular, titular Marcelo Sampaio. Presente, Cíntia. Obrigada, querido. Suplência Leonardo Freitas dos Santos. Pela cadeira de dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, titular Maria Cristina Torres Lima. Instituições de Ensino Superior, titular Gustavo Lantin Sofiati. Suplência Wilson Renato. Pela cadeira de Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Boa noite a todas, a todos e a todos presentes. Boa noite, Sol. Música, titular Anderson Luiz Barreto da Silva. Presente, boa noite, gente. Boa noite, Anderson. Patrimônio Histórico, titular Cristiane Ferreira da Silva. Suplência Humberto Fernandes. Teatro, titular Fabrício da Silva Simões. Presente, boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Fafá. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular Fernanda da Silva Campos. Suplência Fábio dos Santos Matos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Boa noite, pessoal. Presente. Obrigado, Boa sim. noite, Ronaldo. Nada. Suplência André de Cássia Sodré. Arquivo Público Municipal, titular Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Luiz Felipe justificou a ausência dele, porque hoje ele vai estar ministrando um curso, por isso ele não pôde estar conosco. Suplência, Maria Luísa Lopes do Amaral. Teatros, titular, Rocinho do Rosário Reis. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Rocinho. Suplência, Pedro Paula Silva Carneiro. Museus, titular, Graziela Escocar Ribeiro. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Pela Secretaria Municipal de Educação, titular, Leonardo Augusto Vargas. Suplência, Priscila Carvalho de Oliveira. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular, Fabiana da Silva Pinto. Suplência, Sandro Figueiredo. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social, titular, Marcelo Areias. Suplência, Jerusa Raquel. Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal. Presente. Boa noite, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial, titular Dudu Guedes, suplência Franciara Rosa. Procuradoria-Geral do Município, titular Fernando de Aquino Laterça, suplência Vitória Paula França dos Santos. Boa noite, pessoal. Presente. Boa noite, Vitória. Pela Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, titular Rafael dos Santos Martins, suplência Camila Lopes Pereira Belo.
Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu acho que está tudo travado aqui para mim. Podemos começar? Eu não estou vendo, está tudo travado, mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá ótimo. Então tá bom, vou continuar. Pessoal, o assunto da pauta de hoje é a resposta da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Campos, dos Goytacazes, à solicitação de reunião para tratar da autorização da lei do Concultura em consonância com o novo regimento interno. A gente despachou, né, Cíntia, um ofício e a gente teve algum retorno? Não, aquele ofício ele foi encaminhado via SUAP para a Câmara Municipal e eu também encaminhei para o e-mail, tá, dos vereadores. Na verdade, Sim. nós soubemos que essa comissão de cultura, né, foi instituída na Câmara esse ano, né, logo que eles voltaram, e o presidente seria o vereador Weiner. E aí eu entrei em contato com eles lá na Câmara, e parece que, como o Weiner voltou para a Secretaria de Administração, essa cadeira da Comissão de Cultura estaria vaga. Então, eu mesmo assim mandei para o Weiner, mandei para o atual presidente da Câmara Municipal, via SUAP e via e-mail também, tá? Mas a gente não teve resposta. Bom, então, eu particularmente gostaria de ter tido isso na minha gestão, mas hoje é a última reunião comigo enquanto presidenta, a próxima já é a Conferência Municipal de Cultura. Vou me candidatar novamente para participar deste conselho como conselheira e continuar colocando esse assunto como assuntos gerais e pautas para as próximas reuniões, é o que eu posso fazer, porque a gente está diante de uma nova gestão, né, que, pelo visto, também não encontra-se aqui, então não dá nem para pedir para poder fazer isso na próxima, né, mas peço para colocar em ata, registrar aqui em ata, como o último pedido meu enquanto presidenta, que esse assunto ele continue sendo tocado e levado em diante por este conselho, independente de se eu estiver como conselheira ou não, que estarei como poder da sociedade civil aqui, assim como outros atuantes, solicitando isso. Alguém tem alguma coisa sobre esse assunto? Não tem nenhum inscrito? Sim, Cíntia, o SUAP encaminhado chegou a ser recebido por alguém lá na Câmara, sabe dizer? Jerusa? Vitória. É Jerusa que está falando? Ah, Vitória. Oi, Vitória. Estou gripada, a voz está um pouquinho diferente. Melhoras. Então, Obrigada. Vitória, não chegou a ser recebido, não. Porque, até onde eu sei, né, a Câmara tem o protocolo físico deles. E aí, lá no protocolo físico, a gente teria um recebido confirmando que eles receberam esse documento. E aí, talvez seja interessante fazer um protocolo físico direcionado ao presidente da Câmara e a quem estiver à frente da Comissão de Cultura, né, mesmo que no momento esteja vago esse cargo, e a gente vai ter aí esse protocolo de confirmação de recebimento do nosso ofício. O que eu, já pensando nisso, mandei pelo e-mail deles, né? E a questão do protocolo físico via o que a gente sempre faz pela prefeitura, a informação que foi me dada lá na fundação, que outros também setores da fundação estavam passando por isso, é que quando eles só recebiam agora toda a parte documental lá na Câmara via SUAP. E a questão é o seguinte, quando você manda um protocolo físico via que a gente usava antes, eles não querem receber mais, é só via SUAP. Mas, Cíntia, eu acho que não seria aquela carga externa, não. Seria o protocolo mesmo do documento sem carga externa do município. Mas, assim, se eles estão com essa restrição de ser só pelo SUAP, eu desconheço. Então, teria que ter sido recebido via SUAP, se é esse que eles estão usando. Assim, até onde eu sei, eles recebem a via digital
né, dos projetos de lei, decreto, essas coisas por e-mail, e tem que ser feito também um protocolo físico lá, mas sem carga, aquela de expedida que a gente tramita os processos entre os órgãos, acredito que eles não recebam, até porque eles são um órgão do legislativo, e aí eles seriam uma carga externa e não interna nossa. Mas, assim, talvez esse protocolo sem carga eles recebam, mas no e-mail também não te acusaram recebimento? Não. Pois é, aí fica complicado, né? Porque Mas, se assim, for uma pegar sugestão. presencialmente, eu mesmo imprimo isso aqui com papel e com a tinta da minha produtora de próprio cunho e entrego lá pessoalmente e assino. Isso não é problema, não, falta de entrega física. Uma né? sugestão seria essa, de tentar esse protocolo físico para a gente ter esse recebimento. E se fosse uma entrega a partir de uma impressão, o impedimento de se entregar esse documento, isso eu mesmo posso fazer. Não, a gente pode usar o sistema antigo só para a gente criar um número de protocolo de carga externa, só para segurança nossa, que aí faz 2 cópias, e leva as 2 pessoalmente. Eles vão ter que assinar como recebido com qualquer outro documento. Eu acho que não deveria ser criada etiqueta de documento da prefeitura, entendeu? Eu acho que teria que ser 2 cópias, uma do conselho e uma cópia da Câmara. E aí vai lá, como conselho, protocolar e ver o que eles vão responder, se eles vão receber o protocolo ou não, mas sem usar o sistema, mesmo que o antigo da prefeitura, entendeu? Entendi. Assim, sugestão. Vitória, eu agradeço demais, até porque eu não sou funcionária pública, nem DAS, nem RPA, nem nada da Prefeitura Municipal de Campos. Então, eu desconheço desse procedimento. Que bom que você está aqui para nos auxiliar. Inclusive, na última reunião, quando a gente solicitou isso, quando eu compartilhei isso daqui, eu pedi justamente esse auxílio por parte do poder público para que a gente compreendesse de que forma isso chegaria lá, mas se de fato não houver retorno do poder público para que as coisas aconteçam, fica difícil a gente chegar em algum lugar, não é mesmo? Mas, Vitória, inclusive eu contava muito, não só com a sua ajuda, mas dos outros colegas da Procuradoria, para que a gente conseguisse ter o bom senso de trazer essa relação do Conselho com a Câmara de Vereadores, uma vez que eles são candidatos que estão entrando agora, independente do partido político, porque, veja bem, cultura é direito de todos, cultura é independente de quem foi eleito ou não. Então, eu estando aqui enquanto presidenta da sociedade civil, a nossa nova presidenta, por parte da Fundação, estando à frente deste conselho, é muito importante que esteja em consonância todo o trabalho desempenhado por todos nós, com muita glória e honra. Inclusive, muito obrigada a todos vocês por estarem nessa empreitada do último ano, para que a gente tivesse conseguido melhorar o regimento interno e atualizar, porque faz muito sentido que agora a gente tenha essa relação saudável com a Câmara de Vereadores em prol dessa atualização, tendo em vista que isso vai abrir muitos caminhos, inclusive para a próxima gestão que estará aqui presidindo este conselho pelo próximo ano. E a gente também, da mesma forma que está acontecendo essa atualização na gestão, né, municipal, com essa troca de governo, aliás, uma atualização, mas a gente sabe que haverão cortes, também haverá essa atualização aqui neste conselho, tendo em vista que o próximo final de semana nós teremos também a Conferência Municipal de Cultura no final do mês. Então, é muito importante a gente pensar nisso e deixar esse fruto já, né, ele sendo alimentado para que ele possa ser colhido na próxima gestão, porque por que não pensar nesses próximos passos para que tenha efetividade, né, nas políticas públicas do nosso município? Essa é a minha opinião, acho que a gente não deve desistir. Estamos passando por troca no governo municipal, estamos passando por troca no governo em questão de Câmara de Vereadores, né, na legislação, estamos trocando por troca aqui, passaremos por trocas aqui, de acordo com as próximas eleições, a gente não sabe se todos nós permaneceremos, quem vai estar se candidatando devido à inscrição do mapa, os portfólios e tudo mais, e, enfim, deixo registrado toda essa fala e agradeço a todos vocês, né, por tivermos conseguido, também agradeço esse período
e deixo a sugestão para a próxima reunião após o conselho. Mais uma vez, espero estar aqui como conselheira. Gostaria de já trazer a questão dos assuntos gerais, gostaria de colocar nos assuntos gerais a Conferência Municipal de Cultura, porque houve um levantamento de uma comissão aqui, foi até uma reunião que eu não estava, meu companheiro, meu vice-presidente, o Marcelo, quem presidiu, foi levantada uma comissão para organizar, né, essa conferência, e a gente está na porta da conferência, há uma necessidade de organização da conferência. Eu queria até saber como que está isso, Ronaldo, a organização da conferência. A Cíntia hoje entrou em contato comigo também, pedindo alguns apoios, mas também gostaria de deixar claro algumas coisas. Por exemplo, eu não posso, uma semana antes da Conferência Municipal de Cultura, conseguir uma atração para a Conferência Municipal de Cultura, porque sou presidenta. Porque, por exemplo, eu não estava aqui na reunião que foi levantada uma comissão para essa organização, em nenhum momento ninguém me pediu ajuda. Em nenhum momento ninguém me pediu ajuda, ninguém me perguntou. A única coisa que eu fiz até agora da Conferência Municipal de Cultura foi compartilhar como presidenta os posts que estão sendo muito bem feitos. Inclusive, gostaria de parabenizar, porque finalmente eu vi aquilo que a gente está tentando fazer desde o início da minha gestão nesse conselho acontecer agora. Mas o sistema do mapa, por exemplo, eu já recebi 2 mensagens diretas de pessoas que estão tentando se cadastrar e se candidatar e não estão conseguindo enviar as suas inscrições para a conferência. E como que eu, enquanto presidenta e também produtora cultural, vou arrumar agora, uma semana antes, uma apresentação para essa conferência? O que aconteceu na organização dessa conferência? Quer dizer, então, que eu não sirvo como produtora cultural para fechar contratos nessa cidade e intervir em outras coisas, mas uma semana antes, para conseguir uma atração para a conferência municipal, eu sirvo? Não, gente, me desculpa, mas eu não vou agora, do nada, tapar um buraco para a Conferência Municipal de Cultura. Eu posso, como presidenta, fazer um vídeo, um convite aberto para qualquer fazedor de cultura que queira contribuir com esse dia, mas é papel da fundação, é papel da prefeitura, é papel, né, dessas pessoas que são responsáveis por essa programação regir, né, no mínimo um coffee break, no mínimo uma programação, no mínimo funcionários que consigam abrir o museu, porque, por exemplo, hoje à tarde eu tive uma reunião no museu para outra programação e eu descobri que talvez eu nem consiga fazer, porque o museu não tem funcionários suficientes para abrir o museu aos domingos. Né? Então, eu estou fazendo essa minha observação sobre a Conferência Municipal de Cultura, regada de denúncias veladas do que tem acontecido no nosso município no setor cultural. Porque é muito fácil, né, criticar a gente que faz na cidade, mas eu quero ver agora fazer. Então, eu queria entender o que está acontecendo, Ronaldo, com a organização da Conferência Municipal de Cultura, e se só tem uma data marcada no museu, porque eu, Ana Francesca Souza Ribeiro, como gestora de projetos do Fran Produz, até tentei hoje levar um projeto meu no mesmo horário, em programação, porque eu acho que ficaria muito bacana levar um projeto daqueles no mesmo horário da conferência. Mas não é minha obrigação, como gestora de projetos, tapar o sol com a peneira para numa conferência ter uma atração cultural. E sim, me pergunto o que a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima vai fazer de programação para a conferência. Então, eu estou abrindo assuntos gerais com um desabafo, uma crítica, uma denúncia e um muito obrigado a todos os envolvidos. E não vou envolver a minha empresa, que foi tão crucificada durante o ano da minha gestão aqui, inclusive perdeu dinheiro, perdeu execução de projetos na própria prefeitura por eu estar presidenta, para ficar agora arrumando programação para a conferência municipal. Tá bom? Lamentavelmente, muito triste, chateada, porque também já sei que a gente também está fechando essa gestão sem um cronograma, um organograma, e existem vários profissionais, de fato, que trabalham na cultura sendo desligados, bons profissionais que a gente não sabe o que vai acontecer com medo, e outros profissionais que a gente não faz ideia de quem seja, mandando em coisas que não tem nada a ver com cultura. Eu juro que eu achei que hoje eu não ia falar nada, porque eu também estou fazendo um curso do MIC nesse mesmo tempo, mas eu não podia fechar a minha gestão sem falar o que eu penso. Boa noite. Alguém tem alguma observação? Oi, com licença, eu não sei escrever, mas eu vou colocar aqui no chat, para qualquer dúvida sobre o mapa, né? Pode solicitar pelo meio do fundo e pelo telefone. Eu estava de férias, eu acabei de voltar das minhas férias, então eu vou estar pela parte da manhã até 2 horas da tarde na fundação, então eu posso orientar e ajudar. Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Muito obrigada, Fabrício. Que bom que você é funcionário público.
Fabrício, também coloquei o meu. Fran, eu estava até copiando o número aqui, que esse eu não sei de cabeça, para colar aqui, e eu queria te responder o seguinte. A comissão que foi nomeada, né, a partir daquela última reunião que você mencionou e tudo mais, é uma comissão, inclusive, paritária, né, como tudo no Concultura, né, então temos 2 pessoas da sociedade civil que não são conselheiros, mas justamente porque não tem interesse em se candidatar, né, que tem que ter essa lisura no processo, mas é uma comissão voltada, como eu posso dizer, é uma comissão burocrática, ela é uma comissão voltada para aprovar regimento, aprovar com os candidatos, como naquela ocasião, na última conferência, nós também tivemos, é a comissão que vai compor a mesa final, né, da Assembleia Geral, para verificar as candidaturas, verificar as atas de cada Câmara, né, para ver se deu tudo certo, é basicamente isso. Então, essa comissão, assim como também fizemos na última conferência, o processo foi muito pautado em diálogo aqui interno com relação a vamos fazer qual o tipo de atração? Para mim, eu acho que o ideal que não pode faltar num primeiro momento é a gente ter uma mesa com representações da Fundação, daqui do Conselho, né, para falar, para debater a importância do Conselho, a importância da participação das pessoas como abertura da conferência. Eu acho isso fundamental. Mas, para além disso, essa parte de atração cultural, produção de uma atração cultural, primeiro que a gente não chegou a levantar isso aqui no dia, a gente não debateu isso aqui internamente no dia. E fora isso, a minha parte, de fato, acaba sendo muito burocrática. Então, assim, a gente pode pensar, a gente pode levantar, só que essa questão de produzir algo com relação a ter algum fazedor de cultura fazendo algo, fazendo uma apresentação, seja de teatro, música, enfim, qual manifestação for, no dia nós não debatemos sobre isso. E também a comissão não se debruçou sobre isso, porque de fato é uma comissão voltada para gerir burocraticamente a conferência. Então, assim, se for para você me perguntar assim, quais foram os critérios de inscrição? Ok, isso faz parte dessa comissão. Quais foram os critérios de eleição no dia? Como é que vão funcionar as câmaras? Isso sim faz parte dessa comissão, mas as questões de programação em si, isso não foi pensado com relação a isso e também não foi levantado aqui no dia no Conselho. Então, o que eu já sugiro de antemão, que a gente chegou, acho que eu conversei com a Cíntia sobre isso até, a gente colocar... Desculpa, Ronaldo, mas hoje é dia 11. Hoje é dia 11 de março, a conferência é dia 21. Isso vai ser pensado quando? Isso é pensado por quem? Quem faz isso? Então, eu acho que isso não é pensado por você... Isso é pensado por quem? Em que momento? Porque eu, que sou a presidenta atual, eu fiquei sabendo disso hoje, por exemplo. O que se faz com 10 dias de véspera? Mas, desculpa, Fran, a última reunião ficou gravada, a última reunião teve ata, a gente conversou sobre isso. Mas quem é responsável por isso na conferência? Sou eu? Não, né? Porque se eu soubesse disso antes, com certeza você pode ter certeza que eu faria de tudo para ser muito bem feito. Perfeito, mas de fato a parte que nós tiramos aqui no dia, que foi a competência colocada para a comissão que você mencionou, não foi definir programação cultural. E as anteriores, quem foi que fez? Você pode me responder que você está esse tempo todo, né? Quem é que faz isso? Na anterior foi uma sugestão trazida do Conselho, foi o Conselho que levantou qual atração teria que ser colocada na conferência. Não foi a Fundação que definiu, a Fundação não tem, não vai com... Eu posso falar, Fran, Ana, eu posso falar. Eu era o presidente, na última conferência eu era o presidente, e eu, através do meu Centro Cultural Marcelo Sampaio, convidamos o Matheus Nicolau, músico, convidamos a Eliane Gentili, poeta, e o Arthur Gomes, poeta, todos vieram por amizade a mim, se apresentaram na abertura e no encerramento da conferência no Museu Histórico de Campos, e foram apresentações maravilhosas dos 3. E a organização, então, foi sua, Marcelo? Não foi da Fundação? Só para me entender. Foi só minha. Foi só minha. Esses convites são meus. Agora, eu não participei dessa... Se você não levasse essas pessoas, só ia acontecer a parte técnica administrativa. Confere? Acho que sim, isso foi conversado nas reuniões, e aí a gente pediu para as pessoas darem sugestões, acabaram não dando sugestões, eu acabei pegando essa responsabilidade. Para você fazer uma responsabilidade que é de uma comitiva, Parabéns, Marcelo.
Acho incrível você estar participando. Na anterior também. É porque eu fui presidente 2 vezes, Ana. Na primeira vez, então, na primeira vez eu também levei Matheus Nicolau, na segunda vez eu também levei Matheus, Arthur Gomes e Eliane Gentili. Só que você sabe a quem cabe a responsabilidade de se organizar uma Conferência Municipal de Cultura, né? Como presidente. Agora está vivo, mas você sabe a quem cabe essa responsabilidade de se organizar uma Conferência Municipal de Cultura. Acredito que você sabe, né? Não, sim, eu acho que é uma parceria entre a Fundação e o Concultura. Ah, sim. Não a mim. Eu acho que isso tem que ser estabelecido por todos. Um momento em que a Fundação é a responsável por essa organização, esse diálogo tem partido organizador com o Conselho, porque se o Conselho organizasse a conferência sozinho, não seria feito através da Fundação. Entendo o que eu estou dizendo aqui. Não, sim, mas é uma parceria. E eu achava ótimo, porque era uma maneira de eu contribuir. Trazer os fazedores de cultura. Eu acho também, só que com 10 dias de antecedência isso não se faz. Por que isso não foi dito antes? Fran, só que tem um detalhe. A gente, porque eu estive ausente em uma reunião, Marcelo, que você presidiu, mas nós já estivemos aqui várias outras. Entendeu? Sendo que essa não, por exemplo, o prêmio é uma iniciativa nossa, do Conselho de Premiar, e a gente traz e negocia-se. Mas a conferência, a responsabilidade é da Fundação. Consegue entender o que eu estou dizendo? Não, eu entendo, mas eu acho que... Não dá para fazer isso com 10 dias de antecedência. Mas também é uma parceria. Até o próprio prêmio é uma parceria, porque a Fundação é que subsidia os troféus, né, por exemplo. Exato, a Fundação viabiliza financeiramente, espacialmente, com o que for necessário. Por exemplo, no último, nós tivemos coquetel, tudo isso oferecido pela Fundação, o próprio Museu Histórico de Campos, funcionários, as pessoas envolvidas, tudo isso faz parte da Fundação. Agora, sem dúvida alguma, a própria comissão, que foi mencionada aqui novamente, eu volto a ela, é uma comissão paritária, como tudo que é feito no Conselho. Então, de alguma forma, a sociedade civil também participa, dando sugestões, trazendo programações. Como o Marcelo bem colocou. Aqui, porque eu acho que esse convite não pode ser a mim, enquanto Fran produz. Eu não tenho que resolver o problema 10 dias antes da conferência, de preencher uma programação de uma Conferência Municipal de Cultura. Então, eu vou abrir essa fala para todos, inclusive meu companheiro Marcelo Sampaio, que tem incríveis parcerias, como o Kiko, que também já quis tocar em inúmeras coisas, ou a Mariana, que organiza coletivos, a Sol Figueiredo, que tem livros, o Fabrício Simões, que atua em teatro, o Rossini também, que atua em teatro e está aqui na frente do Teatro Municipal, no Teatro de Bolso, e eu acredito que se cada fazedor de cultura que está nesse conselho, enquanto conselheiro, trouxer o seu segmento para abrir, apresentar e fazer algo, essa programação está feita, mas não cabe a mim, 10 dias antes dessa organização, decidir isso. A Lene Moraes, uma cantora incrível da nossa cidade, acabou de entrar nessa reunião. Temos aqui também a Simone, com o pessoal do artesanato, que não tem uma cadeira aqui, mas está constantemente participando. A Vera Pretis, como arte educadora também, e artista visual do município. Então, assim, é brincadeira, 10 dias antes não ter quais são as atrações da Conferência Municipal de Cultura. Isso já poderia ter sido conversado aqui há muito tempo, e eu não vou levar isso comigo como produtora. E é por isso que eu respondo as coisas que me são solicitadas aqui no Conselho, por todo mundo e registrado em ata. Em relação a eu participar esse ano, vai ser impossível, porque eu não sou candidato, eu estou encerrando minha participação no Concultura, foram 10 anos consecutivos, o primeiro presidente da sociedade civil eleito, fizemos coisas como, por exemplo, a presidência paritária, aprovamos o Plano Municipal de Cultura, eu acho que não tenho mais o que contribuir, eu não vou participar nem como candidato, nem vou estar presente nos 2 dias, e não teria sentido eu convidar ninguém do meu centro cultural, das minhas relações, para estarem lá. Desejo uma grande conferência a todos vocês, mas hoje encerra a minha participação aqui no Concultura, acho que já dei minha contribuição, penso algumas coisas diferentes em relação a muitas mudanças que estão e continuarão acontecendo, mas acho que tudo bem, já dei minha contribuição. Infelizmente, dessa vez eu não vou poder contribuir, porque nem presente eu estarei, tá bom?
Que pena, Marcelo. Você fez história nesse conselho. É uma pena. Acho que você, de fato, precisa descansar, cuidar da sua saúde. Você merece. Você foi incansável nesse conselho. Incansável. Te admiro muito e te agradeço todas as vezes que você pôde suprir enquanto estive ausente como presidente nas reuniões em que não estive presente, que você, mais do que ninguém, toda a minha referência, meu respeito, minha admiração a toda a sua trajetória aqui. Rossini, está inscrito? Valeu, Francine. Valeu, Francesca. Primeiramente, boa noite novamente. Temos colegas que entraram agora. Só assim, uma observação. Nós temos alguns colegas, o Fabrício, o Ronaldo, o próprio Marcelo, que nós estamos há bastante tempo no conselho, você também, Fran. E, assim, a maioria das vezes em que eu pude participar da organização da conferência, essa questão de programação e tal, partiu do conselho para a fundação, e não da fundação para o conselho. Aí eu reconheço falha nossa, mesmo estando hoje poder público. Eu sou sociedade civil, estive em várias cadeiras por falta de representatividade dentro do conselho. Inclusive, você disse que o artesanato não tem cadeira, mas o artesanato ele é atendido dentro da artes visuais. Eu já fui da cadeira de artes visuais, falei isso mesmo não Simone, sendo um artista. Então, assim, eu acredito que houve uma falha, sim, da nossa parte enquanto conselho, de não organizar essa programação e levar à fundação. A gente participou de uma conferência recentemente, no início do ano passado, que teve essa participação, tanto da sociedade civil quanto do poder público, para a organização, que teve essa apresentação artística, mas a maioria das vezes que a gente fez aqui em Campos, a nossa conferência, essa programação completa, ela parte do conselho para a fundação. Então, nós tivemos um tempo muito grande com a presidência só do poder público, e aí era feito também pela fundação. Quando o Marcelo assume como presidente do conselho, o conselho leva essa programação. Quando Cristina também estava na presidência, ela já era poder público, e aí ela traz a programação, e eu acredito que houve essa falta de informação. Eu acredito que isso que tem acontecido. Na última reunião, foi feita essa comissão, realmente não foi passado para a comissão que eles seriam responsáveis pela programação. Então, eu acredito que houve uma falha de comunicação entre nós que estávamos na reunião, e, de repente, também uma falta de interesse de algumas pessoas que não se interessaram em saber se poderiam participar e tal. Um outro assunto, você falou da questão do museu. Realmente, o museu está nessa situação do número de funcionários bem pequeno, mas aí não é a cultura, é a prefeitura em si. A gente sabe que houve um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que houve esse comprometimento que vem acontecendo desde 2 anos atrás, se eu não me engano, esse pedido desse TAC, onde o número de RPAs na prefeitura teria de ser reduzido. E isso aconteceu, e nós tivemos uma redução muito grande, não só dentro da cultura, como dentro de outras secretarias também. Infelizmente, o baque na cultura é imenso, porque quando você não tem funcionário suficiente, você não pode chegar e sacrificar o número de funcionários que você tem dentro de um órgão público como o museu, que eu trabalhei lá durante muito tempo, e a gente precisa de funcionário. Não é agora que a gente tem um número de funcionário pequeno. A gente já tinha um número de funcionário pequeno. Já não tinha antes, agora não tem nem isso. E agora a gente está com um número menor do que a gente tinha, e aí realmente dificulta para funcionar. Mas para a conferência acontecer, a Fundação sempre disponibilizou funcionários de toda a FCJOL para trabalhar. Quando foi no museu, quando foi naquele colégio ali da Albertosa, que eu não vou lembrar o nome agora, quando foi Amaro lá na Prata Tavares. Amaro Prata Tavares. Isso, quando foi no Amaro Prata Tavares. Então, assim, para a conferência, eu tenho certeza que nós vamos ter gente para trabalhar. Realmente, e você sabe dizer como é que está a questão de equipamento, por exemplo? Não vou saber. Porque lá não tem, tipo assim, não tem caixa não, o equipamento todo é da Fundação que sempre foi. O museu não tem data show, o som também, eu não sei como é que está lá, mas a Fundação sempre cede esse material quando a gente vai fazer um evento lá.
Pois é, gente, porque se você, Rossini, não tivesse me respondendo, você e Marcelo e Ronaldo não tivessem me respondendo aqui, eu não saberia de nada disso, mesmo estando presidenta desse conselho. Sim, eu acho uma falha muito grande nossa, enquanto E conselho. Cíntia, tadinha, ter que hoje me pedir, por gentileza, na maior da educação, para ver se eu conseguia alguma coisa para adicionar a programação de sexta-feira. Aí eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Uma coisa que a gente pode fazer com carinho... O pedido foi feito à produtora, Fran. E aí eu acho que isso realmente, como você falou, é fazer um pedido na rede social para quem tiver algum trabalho artístico e tal, para a gente fazer, para a gente montar essa programação. Eu acho que em 10 cabe, dias, sim. gente, com 10 dias com antecedência, o que pode ser feito? Deveria ter sido discutido quando a gente começou a falar sobre a conferência. Porque como é que a gente vai arrumar uma programação hoje para a semana que vem? Porque esse papel não é meu, esse papel é nosso, eu nunca presidi sozinha. Se eu tivesse essa notícia antes, eu já estaria pensando nisso há muito tempo. Eu seria a primeira a ligar para os meus parceiros para fazer uma parada maneira. Mas pré-produção é uma coisa que requer tempo. Eu até tentei hoje, eu tentei trocar um projeto que ia ser no museu dia 18 para 21, que é Cinema 360, para todo mundo ver os pontos turísticos da cidade, que tem patrimônio material. Esse projeto é lindíssimo, só que eu não consigo, porque o fornecedor não pode nessa data, entendeu? Então, se é uma coisa que eu fico sabendo com um mês de antecedência, a gente melhora, mas em cima da hora, como que faz isso? Eu acredito que com 10 dias, como você citou, nós temos diversos artistas aqui dentro do Concultura. Eu acho que com 10 dias somos nós que teremos que fazer. Com 10 dias não vai... Por exemplo, pensar, olha, se fizermos, por exemplo, um sarau, se cada um declamar uma poesia, um poeta campista, por exemplo, em referência a artistas campistas, eu posso ver se a minha filha que pode fazer uma dança de balé em homenagem a Mercedes Batista, mas, digo, além disso, é difícil por causa de agenda e cachê. Eu sou a primeira, eu não sou a favor de chamar ninguém para fazer nenhuma apresentação de graça. Isso é profissão para as pessoas lá fora, entendeu? O artista ele tem que ir por... Obrigado, Lane. Vai ser lindo se ver vocês lá. Ó, Simone colocou aqui, podemos fazer uma exposição do nosso coletivo, caso precise. Simone, a gente precisa... Vamos falar com Cíntia para ver se ela alinha com a equipe do museu qual espaço que vocês podem expor. Aqui, ó, Bambas da Planície pode cantar e recitar. Lene Moraes, seja bem-vinda, mas a gente não tem som. Será que a gente consegue? É isso. Eu acho que na força do coletivo a gente pode conseguir uma coisa. Kiko, você vai estar aí, você tem que fazer o voz de violão lá. Um som de médio porte a gente tem dentro da fundação. Eu acredito que não teria problema se a gente não tiver evento no Trianon no dia. Rossini, você ajuda a Cíntia nessa para ver essa estrutura? Sim, eu posso tentar entrar em contato com o pessoal do técnico da fundação para saber se teria disponibilidade. Rossini, eu já entrei em contato com o pessoal da técnica, eles já reservaram para gente. Aí, ó. O som e o data show. Sim, caso a gente precise. A gente só tem que ver, porque a gente vai ter que ter o som, né, para a conferência, mas se a gente tiver a Lene e as bombas, vai ter que ser em outro local e não na sala, né? Onde vai ter... Ali no espaço do café, no espaço do café. No café, no espaço interno, café. entendeu? Mas é do café que sempre aconteceram as Não, mas lá são os eventos. Mas, por exemplo, eu estou sugerindo a gente tem que ter uma mesa de abertura, né? Que é uma solenidade, né? Que normalmente faz dentro do salão, né? Essa mesa, com uma pequena explanação. Acho até muito interessante, Ana, você, Ronaldo, ou quem da Fundação, falarmos sobre a importância dos conselhos de cultura, do Sistema Nacional de Cultura e desse elo bipartido, né? Do fazer cultural. Isso acho que seria uma das primeiras... A atual presidente, eu acho que essa fala é dela, tem que ser dela essa fala. Sim, mas junto com o governo, porque... Ela precisa dar uma estudada, né? E participar das reuniões, como todos nós. Isso, eu acho isso muito interessante. Inclusive, tem um encontro de gestores. Hoje chegou um convite para mim, porque teve uma negativa da Fundação, encontro de gestores do Estado, né? Segunda-feira. E a resposta foi que ela mandaria um representante. Eu gostaria de saber quem é o representante. Eu adoraria estar lá, por exemplo. Porque, para mim, eu gostaria muito de ver uma foto dela lá. Para mim, seria muito importante de ver a nossa presidenta da Fundação ocupando esses espaços. Esse espaço é dela, é importante ela estar lá.
Isso reforça a nossa identidade campista nos lugares, isso reforça parcerias, network, isso traz visibilidade para campus nos editais. Então, assim, também deixo registrado isso. Eu ia gostar muito de vê-la nesses lugares. E se não for, mande um representante. A gente perdeu o encontro de prefeitos e prefeitas no MIN, que não foi ninguém de Campos. Não, sim, isso é muito importante para a gente Isso é muito importante. ocupar espaços. Aí, Fran, eu vou tentar auxiliar na Cindy no que eu posso, só que eu estou correndo com algumas coisas, né? Do fechamento do ano passado, da prestação de contas da Lei Paulo Gustavo, e PNAB ao mesmo tempo, né? E depois eu vou ter minha fala final, me despedir também do Conselho. É isso que a gente precisa entender, Fabrício né? está muito bom para se aposentar. Fabrício tem que tomar vergonha. Marcelo está ali, ó, lutou com a gente esse tempo todo. Fabrício está abandonando a gente muito cedo. Não, eu vou chamar ele para um café aqui. Marcelo, mesmo que você não fique, Marcelo, eu queria muito te pedir um favor. Eu não tenho o mesmo acesso e contato que você, como representante, tem com a cultura popular no âmbito do carnaval. Eu acho que seria muito importante convidar os companheiros que já entraram nesta reunião e não entenderam os questionamentos para estar na conferência, inclusive se eles quiserem se apresentar com o boi pintadinho, com o carnaval, porque eu me solidarizo à questão do carnaval. A gente está vivendo um período também tenso, a representatividade do carnaval com essa mudança de data, mudança de lei, não sabe o que vai fazer, não sabe se vai ter recurso. Esse lugar aqui do Conselho é deles também, é importante. Se você puder intervir esse contato, querido, eu acho assim, mesmo que você não queira ficar... Todos eles já estão convidados, estão cientes. Agora é aquele negócio, uma coisa é vir reclamar, outra coisa é querer vir para cá, participar e arregaçar as mangas e trabalhar. Há uma diferença enorme, abissal entre isso. Abissal, mas todos sabem, não existe desculpa, não estou sabendo, é mentira. Quem usa essa desculpa está mentindo. É o que eu ia comentar, porque assim, muitas pessoas reclamam, o carnaval em agosto, porque saiu da data. Quem mora em Campos sabe que nos últimos anos nós tivemos, esse ano, graças a Deus, nós não tivemos chuva, mas todo mundo sabe que nós tivemos, durante vários anos, chuvas torrenciais no período de carnaval na nossa cidade, com abertura de comportas, com rompimento de barreiras, tendo alagamento em diversas comunidades aqui na nossa cidade. E aí o carnaval indo para outra data, os fazedores de carnaval não estão respeitando o público, porque nós tivemos um carnaval na 15 e tivemos um carnaval no CEPOP, onde diversas escolas receberam para estar lá e fizeram um trabalho pífio, horrível. Teve gente colocando baiana de TNT na avenida. Eu não sou carnavalesco, mas eu sou artista e eu acho que o mínimo de respeito a gente tem que ter com o nosso trabalho e com as pessoas. Exatamente. Tem fiscalização com o uso do recurso. Eu concordo com você, Marcelo. Eu não usou de forma correta, tem que ser punido. Eu acho que tem acontecido querer reaproveitar figurino de capital aqui, entendeu? Exatamente. Vocês estão certíssimos. Uma falta de respeito muito grande. Mas é por isso que a gente tem que convidar, para não dizer que não foi avisado. E assim a gente tem que fazer em todos os setores. Certíssimo. Rosine, concordo plenamente com você, endosso a sua palavra. Só para... não sei se Cíntia está vendo no chat, o Daniel Chechel, né, que faz parte do pessoal do IFE, né, se não me engano, ele está fazendo a licenciatura lá, ele deixou à disposição a fazer parcerias. Daniel, depois que você puder entrar em contato com a gente naquele telefone do sistema, você passar o seu telefone por lá, que aí eu passo por você para a Cíntia e vocês podem, né, ver o que a gente pode fazer essa troca, tá bom, meu querido? Obrigado, hein? Perfeito, tá vendo? A união faz a força. Tem oficial lítida, qual é o nome? Eu não sei de quem se trata. Colocou aqui, ó, temos experiências com participações nesses eventos e podemos falar com propriedade que estar neles é extremamente importante para a nossa cidade. É Anderson. Anderson, é porque não tem o nome. É isso, pessoal. É isso, essa é a minha contribuição. Acho que eu já falei o suficiente. Se tiver mais algum inscrito, mais Ronaldo e Cintia, por gentileza, penso que agora é alinhar o que a gente tem e
Eu acho uma pena, por exemplo, os cursos de teatro, as atividades que são feitas pela Fundação não poderem participar da programação, né? Se trata-se de uma construção coletiva. E deixar registrado também que eu lamento a falta de comunicação entre o Conselho e a Fundação, né? Foram muitas as reuniões. Eu vou tentar, vou conversar com o Neuzinha e eu vou ver se, porque na verdade o nosso curso O grupo de jongo de Neuzinho é incrível. Sim, verdade. Mas o grupo de jongo é uma situação política muito feia que eles vieram passando durante o tempo aí. É o que você falou agora, ele não presta para uma coisa, mas presta para outra. Eu acredito que ela não teria problema em estar, mas não é ela, é um grupo. Mas é um convite que eu acho que seria legal aparecer um convite, a gente fazer esse convite enquanto conselho. Mas eu vou tentar falar com os meninos também, com os alunos do curso livre, para saber se eles têm interesse na gente fazer, porque a gente depende também da agenda deles. E eles estão sendo convidados para participar da conferência e, de repente, eles também podem participar com alguma coisa. Acredito também que a gente pode oferecer algum tipo de oficina dentro da conferência, de artesanato, de maquiagem, como tem no pessoal do IFE. Se vocês, eu posso doar uma oficina minha, se quiser. Eu posso doar uma oficina minha, elaboração de portfólio para artistas independentes. Se quiser, eu posso doar. Também. Eu acho que a gente precisa. Posso doar uma Aí depende de quem vai montar o cronograma, né? Para poder organizar isso. É isso que eu estou falando, gente. A gente está há 10 dias da conferência. Isso tinha que ter sido organizado antes. Eu acho que tem que sair daqui alguém que vai se responsabilizar em fazer isso. Entendeu? E aí levar esse cronograma para a fundação. Não, tipo assim, esperar a fundação fazer o cronograma da nossa conferência. Exatamente. Só um adendo, tá, gente? Porque a conferência, querendo ou não, é um âmbito do poder público. Nós, como sociedade civil, participamos e colaboramos, né? Aí sou eu, como sociedade civil, né? Que as conferências são responsabilidade do poder público. A gente ajuda, orienta, como a gente está fazendo aqui, né? Procurando pessoas para poder participar, né? Criando ideias, como palestra, essas coisas. Essa parte da organização, por exemplo, agora a gente tem o contato, né, do pessoal do IFE, da Simone, a Lene, que eu vou passar para a Cíntia. E a gente vai ver, e a Cíntia, né, junto com o pessoal da questão da Fundação Cultural, vai ver as possibilidades. Entendeu, Rocinho? Entendeu? Não somos nós. Mas assim, eu não estou falando da sociedade civil em si. Eu estou falando da gente enquanto conselho. Nós, enquanto conselho, nós temos a mesma voz. A sociedade civil tem a mesma voz de quem está aqui nas cadeiras do poder público. Mas eu entendo pela lei, pela regulamentação, que eu entendo, posso estar enganada, é o que o Fabrício falou. Por isso, o meu desaforo no início da reunião, que eu falei, gente... Não, eu te entendo, mas em diversos momentos o Conselho se posicionou como Conselho... O nosso Conselho é consultivo. Em diversos momentos ele não se posicionou assim, porque nesse momento ele tem que se colocar nessa posição de consultivo e não agir. Ficar esperando dar errado. Não pode ser assim. Não, eu entendo. Uma coisa que eu gostaria de observar é que quando eu fui presidente, eu chamei para mim a responsabilidade, Francesca, de organizar a produção artística das conferências. Isso eu fiz questão de fazer realmente. Então, a prefeitura ficou com a organização burocrática de ver o pessoal que ia fazer parte das salas, material tipo papéis, canetas, crachás de identificação. Agora, essa parte artística, pelo menos nas 2 vezes que eu fui presidente, ficaram por minha conta e foram aprovadas em plenária aqui do Concultura, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Essa parte administrativa, a conferência em si é do governo. Nós podemos solicitar, indicar, por exemplo, Marcelo sempre foi muito proativo nisso, ele sempre fez questão de participar disso, então ele fazia essa parte artística. Mas lembrando, uma conferência é organizada pela administração pública. Uma conferência nacional de cultura é pelo federativo. Uma conferência estadual é o Estado. Então,
eu não estou sendo advogado do diabo, mas Não, estou estou falando certo, a legislação que a gente estuda. explicados. Por exemplo, Por isso que eu fiquei teremos assustada de 10 dias antes por eu ficar exemplo, sabendo teremos disso. coffee break, teremos material para as câmaras, os CEPACs, ponto. Isso é com a gestão. Isso a gente precisa de resposta, que é o administrativo. Podemos contribuir com as coisas artísticas? Podemos. Claro, sempre podemos contribuir. Mas é uma decisão que não é obrigação da sociedade civil. Aí, eu, como sociedade, vou bater. Não é obrigação nós fazermos a parte artística. Nada, não é Porque obrigação isso nossa é nem de você poder fazer nada. público. E a gente tem que saber separar isso. Não é pessoal, é separar funções. Né? Como eu faço aqui dentro. Eu separo o Fabrício, funcionário público, e o Fabrício, representante da Câmara Temática de Teatro. Por mais que eu sofra percepção, porque as pessoas confundem. E eu deixo isso bem claro no meu trabalho. Por isso que é mais fácil dizer que eu estou arrumando confusão no conselho e se retirar, mas o que eu estou falando aqui é o que está no estudo. A gente estudou para isso, a gente foi para a Conferência Nacional, Conferência Estadual, estive na Conferência Municipal. Não estou falando bobagem aqui, não. Eu vim aqui denunciar essa questão porque faltam 10 dias e querer perguntar a mim, enquanto presidenta, sendo que eu sou tão criticada enquanto gestora de cultura de captar recurso, sobre uma programação de algo que é organização. Você imagina se a conferência federal, se a conferência nacional, se ela fosse feita pelos... Quem quer chamar o Lula? Os conselheiros iam chamar o Lula? Os conselheiros iam contratar os palhaços da entrada, fazer toda a papelaria, ver toda a parte de marketing, toda a parte de papelaria, a locação, a comida, o hotel, o translado, as apresentações. Gente, presidente, como né, a gente fazia em leis, né? Aí até o ANSES colocou a lei 8.530 de 2013 sobre a criação do sistema. E no artigo 12 está assim, realizar a Conferência Municipal de Cultura em colaboração na realização da participação da Conferência Estadual Nacional de Cultura. Esta é a responsabilidade do município, da Fundação. Artigo 36 é a atribuição da Fundação. A lei fala isso. Então, quer dizer, não é o Fabrício artista, não é o Marcelo artista, não é... A gente coopera, claro, sempre fomos claro, com certeza. Então, em lei, aí temos a prática, é lei. A lei se cumpre. Ponto. Acabou. E aí, enquanto conselho, a gente senta e espera acontecer? Não, a gente vai sugerir, mas a gente tem que deixar as coisas claras. Eu acho que é isso que faltou. Faltou a gente chegar com uma proposta. E aí, Fundação, a gente precisa disso para a realização da conferência. Temos? Não temos. E aí, o que vocês vão fazer para a gente realizar? Porque é a sua responsabilidade. Então, eu creio que a gente, enquanto conselho, a gente não chegou, a gente não levou a Fundação essas situações. Desculpa, Rossini, eu vou abrir para Kiko que está escrito, desculpa, mas a Fundação tinha que estar aqui nas últimas reuniões também e nem esteve. Me perdoe, prefiro abrir para Kiko. Rossini, eu acredito que a nossa amiga Cíntia, que é muito competente... Vou deixar a Cíntia sobrecarregada, tadinha. Ela deve ter solicitado algumas coisas, só que eu não sei se essas coisas foram autorizadas ou não. Negativa. Cíntia solicitou coffee break, teve negativa. Cíntia solicitou, teve negativa. O que eu estou falando aqui hoje eu recebi uma ligação de Cíntia e um desabafo dela falando: Francesca, o que você pode fazer para colaborar? Porque nem o coffee break eu consegui. Falta de trabalho de Cíntia não foi. Só para cortar aqui, eu nem deveria estar respondendo por Cíntia, mas estou, porque Cíntia é uma secretária super eficiente, se comunica bem com vocês, se comunica com a formação, assim como ela passou um ano da minha presidência mandando ofício e mandando solicitações que sequer foram parar em diário oficial por negativa da Fundação. Tá? E que bom que está tudo registrado aqui. Desculpa cortar vocês, mas eu vou abrir para o Kiko. Oi, Kiko. Sou eu. A gente está assistindo aqui no mesmo link, a Mariana. Tá joia, Mari. Boa noite, uma vez.
Na reunião em que foi criada essa comissão, eu e o Marcelo, a gente debateu bastante sobre isso, porque eu sugeri uma reunião extraordinária, justamente porque era lá ainda no início do mês de... Não, era final de janeiro ainda, e daria tempo. E como não houve quórum para compor essa comissão, a Francesca, como presidenta, não estava na reunião e, obviamente, ela ficou sabendo de tudo depois, mas é isso, veio o carnaval, veio tudo, e eu acho que, assim, não houve apoio à minha fala no momento da reunião extraordinária, mas era o que resolveria. A gente teria tendo essa conversa há um mês atrás, e talvez a gente conseguisse formular bem as coisas, mas agora, há 10 dias, vai ser com o que temos. E o que temos é muito pouco, porque é o que a nação nos oferece. Muito pouco. É o que acontece sempre, infelizmente. É por isso que eu, como gestora com outros projetos, não posso vir com meus projetos e levar para a fundação. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ainda tem que encarar as coisas que eu encaro aqui. É uma vergonha. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos fazedores de cultura que estão aqui, mas não. Não. E sabe qual vai ser minha fala? Você chegar lá e mostrar o que foi oferecido pela fundação, se não for oferecido o mínimo. Não é falta de diálogo, não, Rossini. A fundação, assim como todos os órgãos do poder da sociedade, do poder público, tem cadeiras nesse conselho. Poderiam estar aqui igual você. Todos. Agradeço aos colegas que colocaram aqui, agradeço a Mariana, mas é mais uma vez. Mais uma vez. Enquanto o conselho, a gente cobra, a gente se oferece para participar e ajudar, mas não tem atribuído de fazer exatamente. Eu fiquei um ano aqui oferecendo ajuda. E eu só tive perseguição. Não é falta de oferecimento de ajuda e comunicação, não. Mais algum inscrito, gente? Jerusa. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal, novamente. Então, eu coloco aqui como sugestão, se vocês pudessem entrar em contato com o Dudu Guedes, eles sempre fazem, o pessoal da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, eles sempre fazem apresentações culturais. E eu acredito que se tiver disponibilidade na agenda, eles podem contribuir com certeza com cultura. Top. É Top, mesmo uma top. sugestão, tá? Perfeito, Jerusa. Eu acho incrível essa integração também. Pessoal, inclusive, pessoal da igualdade racial a nível. O Dudu é conselheiro, é titular conselheiro. É dele. É. Sim, o Dudu é conselheiro, por isso que eu sugeri Ele nunca fez reunião, não. Sim, por isso que eu sugeri. Não, o Dudu, de vez em quando, ele vem em reunião, sim. Ele eu já vi ele presente aqui algumas vezes, sim. Apareceu uma Mas, vez. assim, então, é uma sugestão mesmo, né? Estou vendo a questão, infelizmente está muito em cima, mas também não adianta a gente, né? Não adianta. Vamos resolver. Não adianta a gente. Eu acho que agora é para olhar para frente, né? E para Só que a gente frente precisa deixar registrado. Sim, claro, mas ver qual solução que a gente tem daqui para frente, entendeu? E aí tá a minha sugestão para a gente tentar solucionar essa questão aí, tá bom? Perfeito. A Sol está inscrita. Se não me engano, também, tem outra pessoa inscrita também, tá, presidente? E só para poder a gente também elogiar, a Jerusa e a Procuradoria, a primeira vez que a gente tem a Procuradoria efetiva no Conselho. Foi a primeira vez, eu estou no Conselho desde 2008 participando, e a primeira vez que a gente tem uma Procuradoria presente. Vocês, Jerusa, eu preciso falar isso com o Fabrício, vocês foram sensacionais, vocês foram imprescindíveis para conseguir atualizar o regimento, e eu espero que vocês possam continuar, se eu continuar também, que a luta continua. Então, só para mesmo, eu sou da Subsecretaria, sou da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, não sou da Procuradoria. Mas, assim, o nosso objetivo sempre, em todos os conselhos que a gente participa, é colaborar, né, com a política pública. Então, no que for necessário, a gente sempre estará junto com vocês. A gente também tem que ver se a gente vai continuar ou não
mas no que for necessário, se estiver ao nosso alcance, a gente sempre está aqui para contribuir. Muito obrigada. Fran, eu só Pois não. gostaria de falar uma coisa. Gostaria de agradecer a todas, a todos e a todos o carinho desse tempo todo que estivemos juntos, mas eu não pretendo me candidatar e não quero mais participar nem do Conselho Cultural, nem do Funcultura também, por questões pessoais e porque eu estou vendo que secar gelo. É isso. Beijos, queridos. Amo vocês. Eu entendo, Sol, toda a minha solidariedade, você também. Entendo perfeitamente. É muito difícil. Eu também, eu vou falar para você, eu levei para minha psicanálise semana passada, porque, sinceramente, eu não tenho vontade de ficar aqui também, não. A vontade que eu tenho de andar com o nariz de palhaço, de ir para conferência com o nariz de palhaço. Mas, se não ficar nenhum de nós, que ainda estamos novos, para tentar lutar por isso, quem vai ficar? Aí não vai ter ninguém. Porque do jeito que está, e hoje eu fiz visita técnica e fiz reunião o dia inteiro com vários fazedores de cultura, e quanto mais eu falava sobre os aparelhos da fundação ou da prefeitura, das coisas que estão acontecendo lá, mais me dava tristeza de ver o cenário que está. E aí eu me pergunto, o que vai ser do próximo ano sem pessoas como você, sem pessoas como o Marcelo, sem pessoas que são representantes do seu movimento e que são pessoas, né, que lutam em prol do movimento, e aí? O que vai acontecer se a gente não ficar? Quem vai ficar? Né? É muito difícil o cenário, é desanimador, mas fazer o quê? É isso, é o que temos. Eu espero por dias melhores, eu torço para que dias melhores e torço também para que fique, não só no corpo da Fundação, mas na Procuradoria, mas no desenvolvimento, nos setores das pessoas que de fato a gente vê trabalhando e lutando pelas políticas públicas, né? Que fiquem pessoas que de fato estão lutando por isso. De suma importância, pessoas como a Graziella no museu, pessoas como Rosinha aí no teatro, Fabrício, graças a Deus, é concursado, né? A gente sabe como está sendo, não sei usar a palavra, mas assustador, né? Não saber o que vai acontecer. Sinceramente, eu também estou muito desanimada, muito mesmo. Só que aí a gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada? É o que o Rossini colocou aí. A gente precisa sair daqui hoje com direcionamento. O que vamos fazer, então? Né? Uma ideia, pegar todos esses, eu acho que compilando tudo que foi colocado aqui, temos a Lene Moraes, temos o corpo técnico do IFE, temos deixa eu subir aqui, quem mais que ofereceu? A exposição do artesanato, a sugestão para entrar em contato com o Dudu, acredito que seja isso que a gente tem aqui. Eu posso, se tiver programação e precisar, eu posso oferecer uma oficina de elaboração de portfólio para artistas independentes. Isso aí é uma necessidade no nosso município. Muita gente carece desse conhecimento, né? Eu posso oferecer. Posso ver se os artistas que estão comigo podem, no dia tem agenda, mas eu não posso, por exemplo, falar, vamos fazer, porque, de fato, 10 dias antes é muito difícil, gente. É raro. Fabrício... A Vera está inscrita, gente. Vera está inscrita para assuntos gerais, mas a gente ainda está fechando a conferência, entendeu? Para a gente não perder. Se a gente não fechar esse assunto aqui, vai se perder de novo. O que eu pensei assim como base, né? Que eu coloquei até no chat. No primeiro dia, tem a palestra, tem que ter a abertura, né? Com a fala da presidente do conselho e a presidente da fundação, né? E falar da importância do conselho, aí acho que pode ter a sua oficina, né, logo a seguir, e fechar, e enquanto isso, ter na feira de artesanato, né, ao mesmo tempo, não impede. E ter uma apresentação na sexta, né? Porque o segundo dia normalmente, são dias das plenárias, né? Pela manhã, as câmaras são separadas, e vão trabalhar em conjunto para escolher os seus suplentes, os seus titulares, né? E à tarde leva para a plenária geral para fazer a efetivação dessas pessoas, né? E de qualquer outra meta que queiram as câmaras levar para o conselho, para incluir, né, como uma demanda na próxima gestão.
Né? Só estou falando isso por alto, mas acho que todo mundo já sabe como funciona uma conferência. Claro, para mim, tá tudo bem, acho ótimo. Se Cíntia conseguir ajustar isso e puder, a gente não vai ter plenária para poder votar nisso, porque tem 10 dias, mas se Cíntia puder depois compartilhar conosco no grupo onde estamos todos, para a gente ficar ciente. E eu queria dar uma sugestão e pedir, já falei isso aqui antes, queria repetir aqui, apesar do desânimo de todas, que a gente pudesse, cada um, fazer seu videozinho convidando a nova geração e os setores de cada representante para se candidatarem, participarem, promoverem, né, para a gente não ter um esvaziamento total, porque a gente sabe o que vai acontecer no próximo ano, né? Faço ideia. Eu estou bem desanimado. Mas eu vou me candidatar. Meu psicanalista disse que é para me continuar nessa luta. Vou ter que me engolir mais um pouquinho. A Simone colocou aqui, a exposição pode ficar nos 2 dias, sempre ficamos na estrada do museu. Sensacional, sexta e sábado, Simone. Vou pedir a Cíntia para alinhar isso com você, tá bom? Podemos fechar? Pessoal, vou colocar em votação a sugestão do Fabrício, eu acho que isso é o melhor que temos. Alguém aqui tem alguma na estrada? Entendi. No sábado, como vai ser 2 turnos, vão ser 2 turnos. Sábado é só um turno, é de manhã. Sábado não seria... Não, de manhã faz a eleição das câmaras e à tarde a plenária final com todo mundo. Isso está na programação? Gente, eu seria juro que eu fiquei Não, porque na conferência é sempre assim, só não sei se modificou. Não, é isso sim, é isso mesmo. Eu vou conferir aqui se está na arte. Eu pensei que estava... E à tarde é plenária. E à tarde é plenária. A gente poderia ter uma apresentação artística nesse intervalo, no retorno do almoço e outra no final, né? Se a gente conseguir organizar essa galera aí. Sim, será perfeito. Até com o próprio sarau para os meninos pelo menos, Rocinho, se você puder intermediar nisso, seria incrível, porque você é artista e você sabe como é. Gente, o mínimo, se as pessoas estão indo de graça, um mínimo, um lanchinho para essas pessoas. Não pede nem coffee break para a conferência, pelo menos um lanche para quem vai se apresentar, gente. Um mínimo, dignidade para o artista. Sim. Entendeu? Assim, sério, eu mesma levo a garrafa de café de 1 litro aqui de casa, vou andando para o museu, não tem problema nenhum. Mas, pelo menos para os artistas, porque é um desaforo chamar artista para apresentar de graça e ainda não ganhar nem um copo d'água. É uma vergonha. Entendeu? Poxa, por favor, temos 10 dias, mas um mínimo, dignidade para o artista. Um mínimo. Uma água, um refrigerante, alguma coisa, cara. Nessa hora, eu sei, eu vou falar aqui, eu vou acabar falando demais aqui, vou expor pessoas aqui que são queridas, mas, sabe, o mínimo, o básico, pelo menos isso. Eu sei que às vezes não tá... Pô, a fundação tá sem água, né? A fundação tá sem água, imagina... É uma vergonha, desculpa. Eu queria muito terminar essa presidência sendo só uma pessoa legal, mas é surreal. Surreal. Eu lamento muito pela equipe que está na fundação hoje. Eu vou passar a bola aqui, senão eu vou continuar denunciando coisa. Fabrício, está inscrito? Vou voltar para o foco. Não sou assuntos gerais, mas a Vera está na minha frente. Vera, mais algum assunto sobre a conferência, pessoal? Ó, Simone está dizendo aqui que ela vai enviar dúvidas. Aqui, ó, tá vendo? Eu não estava maluca, Vera falou certo, porque eu botei na minha agenda igual estava na arte. Na arte da divulgação está dizendo que o sábado é só até 13h. Ou seja, até a programação que foi divulgada está diferente. Eu sei que faz a discussão de manhã e a votação à tarde. Sempre foi assim, eu participei das outras conferências. Mas na divulgação que está na rede social, está dizendo que vai ser sexta-feira a partir das 18 e sábado de 10 às 1, se eu não me engano. É de 10, confere para mim, Bilal, é 9 ou 10? Entendeu? 9 às 1, ó. Então, já está sendo divulgado nas redes sociais que é de 9 às 1. Então, são 2 turnos, tá vendo? Como está tendo uma coisa aqui mal esquisita de comunicação. E aí? Vai fazer como? Quem é que está organizando a conferência? Vai ser a gente que vai resolver agora ou a Fundação vai entrar em contato através da Cinti com essa solução? É a minha pergunta. Eu vou ter que pedir um ofício para mandar para o gabinete da Fundação para perguntar como que está a organização? Ou eu vou ter que gravar no Instagram marcando o prefeito?
Aqui, ó, a arte. Sexta-feira, 21 de março, de 19 às 22, dia 22 de 9 às 13. Era o que estava na minha agenda mesmo. Então, não são 2 turnos. Alguém vai me responder? Ou eu estou fazendo essa pergunta aqui para mim mesmo? Ana, o que a gente pode fazer, provavelmente o pessoal lá do marketing que elaborou os cards, nós mandamos para eles lá o horário certo, a data, eles provavelmente se equivocaram. O que a gente pode fazer é pedir para que eles façam um outro card, corrigindo esse horário. E a programação, a gente vai definir aqui, vai ficar a sua responsabilidade, a fundação vai dar um retorno, vai dar um retorno quando, aonde, como? Ou a gente vai chegar lá na conferência sem saber? Só para a gente entrar em assuntos gerais. Está acontecendo alguma coisa, minha bateria está acabando, está carregador. Eu acredito que a gente pode ter essa ideia e colocar isso no papel, anotar de alguma forma e entrar em contato com a fundação para saber o que pode e o que não pode. Ó. Eu acredito que seja assim, a gente precisa fazer de forma formal. A gente não pode chegar aqui também e jogar ao Deus dará, achando que vai chegar ao ouvido do jurídico, da presidente, do artístico. Não, já foi solicitado tudo isso, mas não teve retorno. Cintia não teve, não tem coffee break, não tem apresentação. Eu acho que essa coletiva ela já teve. Coffee break, eu até acredito dessa falta mesmo, que a gente vem com isso há muito tempo. Não é de hoje. O que acontece é o seguinte, nós fazemos, eu como secretária executiva, a gente faz mais que as minhas atribuições, porque a gente vê que a coisa muitas vezes está em um impasse e a gente gosta de ver as coisas funcionando, né? Então, a gente fica com toda a parte de infraestrutura, de pedir, de solicitar o que cabe. Som, mesa, coffee break, se há possibilidade de coquetel, toalhas de mesa, essa parte estrutural, né? Então, assim, foram emitidos memorandos, a gente conseguiu algumas coisas, outras a gente não conseguiu, em virtude de uma série de questões que, às vezes, que também fogem à alçada da própria fundação, né? Então, assim, o que está dentro do nosso alcance como secretaria, para fazer o que for possível de melhor para que essa conferência aconteça, a gente está fazendo, né? Então, é só a gente fechar como é que vai ser essa programação para a gente fazer, formalizar isso direitinho e para a gente poder ter também base para pedir a fundação que a gente quer, né? Subsídios. Acredito que seja isso. Bom, então é isso. O que eu posso fazer, ou que eu vou fazer a partir de amanhã, é entrar em contato com essas pessoas que foram as sugestões aqui, né? O Dadá, o pessoal do IFE com a questão do teatro, né? Ver com a Simone, a gente alinhar direitinho o que a gente precisa, que pode fazer, né? Ver com a Lene Moraes, ver a questão de infraestrutura, de som, né? Se o som que Elias vai nos oferecer, será que ele é suficiente para a Lene, né? Então a gente tem que alinhar essas questões técnicas aí. E aí a gente, no decorrer da semana, dos dias, a gente vai passando aqui para vocês, a formalização de tudo. Mas não seria legal a gente saber o esqueleto da programação? Como é que vai ser? Sim. Vai realmente começar às 18 horas na sexta? Vai até que Sim. horas? Como que a comunicação vai fazer essa divulgação assim, eficaz do horário, do novo horário da conferência? Sim. Mas aí, Mari, a gente pode até colocar, a gente vai formalizar, vai fazer um roteirinho, mas aí a gente pode colocar tal horário, uma apresentação artístico-cultural, né? A gente faz esse roteirinho, Isso, aí a gente especificar agora. Show. É isso, porque até para conseguir saber mesmo, um mínimo, né?
de um cronograma, porque depois também divulga isso no marketing, não acontece, porque assim, ó, por exemplo, o mínimo que se deve se dar para os artistas que se prontificarem, por exemplo, eu não sei se ainda está presidente, mas pode pedir isso, Fernanda, para dar um certificado a esse artista, que esse artista se apresentou na conferência municipal, porque esse certificado ele pode inserir no portfólio dele para concorrer a editais, como comprovação para outras coisas, porque assim não fica nessa coisa de não ter nada. Ah, oi, tudo bem? Você tem interesse em participar na conferência? A gente não tem recurso, mas a gente pode fazer um certificado atestando que você participou desse dia tão importante para a cultura campista. Ver meios de melhorar a experiência desse artista, já que ele não tem um cachê, por exemplo. Entendeu? Cíntia, E aí, a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, ela faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ao qual eu pertenço. Você quer que eu faça contato com o Dudu para ver Sim. a viabilidade da programação? maravilhoso, Jerusa. Toda ajuda é Tá bom. bem-vinda. Eu vou fazer contato com ele. Tá Beleza, show? Jerusa. Aí eu aguardo, então, uma resposta Retorno. sua em relação a Então isso, tá bom. esse Tranquilo. contato com ele. E é isso, assim como eu já disse aqui, eu vou ressaltar, eu acho que a gente, como representante do segmento, por mais que o segmento ele não responda à nossa expectativa, não faz sentido a gente ser representante do segmento se a gente não é um porta-voz para ele, com eles e por eles. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é não só trazer o segmento para perto, representá-lo, reivindicá-lo, mas também, de alguma forma, trazer essa manifestação dentro do conselho. Eu sei o quão é trabalhoso trabalhar com segmentos. No hip hop é super difícil também, o pessoal do rap, por exemplo, não tem o mesmo entendimento cultural, às vezes que o pessoal do grafite tem, que não tem o mesmo entendimento que o pessoal do break tem, porque são tribos, estilos distintos de cunho periférico, entre outras vertentes, mas que, por mais que não tenham um entendimento de como as políticas públicas de cultura funcionam, a gente está aqui justamente para isso, para abrir esses caminhos, poder aconselhar, poder promover, poder distribuir informação o máximo que a gente puder para aqueles que não têm alcance. Para isso a Conferência Municipal de Cultura funciona e para isso que nós, representantes de cada segmento, estamos aqui para representá-los, para ser um porta-voz dentro desse lugar da política pública de cultura, para que haja novas demandas, novas organizações, novas também monitoramentos, porque se o segmento também recebe um recurso ou é representado e não traz de volta o que a população tem que receber, porque afinal nós estamos aqui pela população. Cada segmento cultural com a sua atribuição e sua representatividade, ela representa o povo, ela representa as pessoas do nosso município nesse setor cultural, e isso reflete diretamente na sociedade e na sociedade campista, porque se não houver essas manifestações culturais e sua diversidade representada, e se não houver política pública de cultura para que essas manifestações elas coexistam apesar da política, a gente vai perder um monte de coisa, né? Como várias culturas que já foram perdidas aí no decorrer do tempo por falta de representação ou até mesmo o falecimento de mestres e mestras de sua representatividade. Então, assim, por maior difícil e desafiador que seja a nossa comunicação com a representação do nosso segmento, é importante, sim, que eles estejam atentos, que eles tenham acesso e que eles sejam convidados para estar conosco, seja para apresentar, seja para se candidatar, seja para votar. E esse não é só o caso do Carnaval, mas de qualquer um. E desejo também que as cadeiras elas realmente sejam atualizadas e elas sejam renovadas também, porque é importante que pessoas diferentes de nós estejam aqui também lutando pelos seus. A gente não precisa ficar esquentando esse banco aqui, não, a gente pode mudar também. E acredito que é isso, a minha contribuição para hoje. Mais alguma coisa sobre a conferência? Tem algum inscrito? Cíntia, pode me ajudar ou eu posso abrir para assuntos gerais com a Vera? Não, para a conferência não, seria para a Vera. A joia, meu amor, muito obrigada por toda a contribuição. Você é muito maravilhosa, sempre entregando além, muito além, educada, inteligente, organizada. Você deveria ser a nossa próxima presidenta do Conselho Municipal de Cultura. Ainda quero te ver aqui como presidenta. Você está de parabéns, Cíntia. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu sou a moça dos bastidores.
eu gosto de ver as coisas acontecerem, tá? A gente sempre fala que a gente faz é clichê, mas é verdade, do limão uma limonada. Então, assim, eu sou uma defensora da cultura e eu amo demais o Conselho Municipal de Cultura, né? Então, eu quero que esse conselho dê certo, que as nossas reivindicações sejam atendidas, é o meu desejo. Parabéns, Cintia, muito obrigada. Vou abrir aqui para a Vera, Assuntos Gerais, depois o Kiko. Bom, vamos lá, né? Boa noite, pessoal, de novo. Vou ser rápida, porque eu sei que todo mundo já cansado, ainda tem gente para falar, mas eu vou trazer aqui 3 assuntos. O primeiro, que na última reunião que nós tivemos, tinha sido convidada a Undina, né, para nos dar esclarecimentos sobre o acervo de artes plásticas, e ela não compareceu. Aí foi sugerido que eu fizesse uma carta, né, uma mensagem com todas as minhas reivindicações, as minhas dúvidas, e encaminhasse via Comcultura, que encaminharia para a Undina. Assim eu fiz, né, Cíntia recebeu e disse que encaminhou. Eu queria saber se a Undina recebeu, se ela deu, né, Oi, Vera. Recebido, alguma coisa assim. Tá. Vera, no dia 27 de fevereiro, como você mandou para mim, sim, eu já encaminhei para a Undina e eu não tive resposta dela ainda. Tá? Mas ela acusou o recebimento dessa mensagem? Não acusou. Tá. Então, quero deixar aqui registrado que é mais um assunto que a gente precisa levantar nas próximas reuniões. Eu estarei aqui sempre que possível, e na conferência também, levantando esse problema, né? Que é sério, né? Obrigada, Cíntia. Como quem conhece você há mais tempo, eu conheço há muito pouco tempo, mas te agradeço a eficácia e a gentileza, tá? Obrigada, Vera. Oi. Não, desculpa, eu pensei que você já tinha encerrado, Não, mas tem outra tem mais, tem. Na reunião passada também, eu esqueci o nome dela, aquela advogada que costuma participar das reuniões. Eu tinha levantado a questão sobre a contratação da bibliotecária para a biblioteca, né, municipal, e ela falou que ia levantar a situação e traria. Ela deu alguma notícia? Porque ela não está presente hoje. Alguém sabe dizer alguma coisa? Ronaldo sabe dizer se a bibliotecária já foi contratada? Enquanto não tiver bibliotecária, não pode abrir a biblioteca para o público, né? Fabrício sabe alguma coisa? Alguém sabe alguma coisa? Oi, Vera, eu voltei essa semana que eu estava de férias, né? Uhum. Pelo menos até hoje não passaram nada para mim sobre esses assuntos. E eu, essa semana, não tive com a doutora Andréia também. Tá, obrigada. Tá, então, mais uma coisa que fica para a próxima reunião, né? E, de repente, a gente levantar isso também, claro, na conferência. E a última pergunta é sobre a Bienal. Alguém vai comentar alguma coisa hoje? Em que pé as coisas estão? Eu estou curiosa para saber, porque não estava na pauta, né? Como é que as coisas estão caminhando da Bienal. Eu só estou recebendo denúncia, continuo recebendo denúncia e reclamação. Eu lavo minhas mãos sobre o Bienal. O silêncio é ensurdecedor. Ouvi dizer que Ronaldo está aí, Reinaldo saiu. Porque da Bienal, acho que não tem ninguém que faz parte da coordenação da Bienal. Né? Ronaldo não está na coordenação da Bienal? Não. Na coordenação da Bienal, não. O sistema não está. Hoje eu recebi mais uma moça de literatura reclamando que até agora não teve notícia nenhuma, não sabe como vai ser o stand, não sabe como vai ser organizado, que ela está comprando coisa para fazer decoração de uma coisa que ela nem sabe onde vai ser, como vai ser, que medida vai ser. Tá, então, por enquanto, né, encerro meus questionamentos sem resposta de novo. Até então, a última informação que nós tivemos a Bienal, eu acho que quem esteve na reunião, teve algumas pessoas que tiveram reunião com o Fernando também,
Inclusive as escritoras pediram reunião com a presidente da fundação. Até então, a Bienal aconteceria a partir do dia 28 de março. Essa é a última informação que nós obtivemos. É só o que a gente sabe. A última informação é que seria seria nesse período e que seria no CEPOP, né? A última informação que divulgaram. E isso está mantido, você sabe? Não posso te confirmar porque eu não faço parte da organização. Tá. Mas nada disso mudou, nenhuma notícia além disso. Então, se não mudou, a gente entende que permanece o que foi divulgado até então. Tá ok. Obrigada, viu, Rocinho? Valeu. A gente está na porta da Bienal também, né, gente? Pois é. Gente, obrigada, tá? Muito obrigada, Vera, pela sua participação. Espero que você se inscreva para a cadeira de artes visuais. Seria incrível ter a sua contribuição nessa cadeira. Te espero na conferência. Marcelo Sampaio, meu companheiro vice-presidente, está Isso é muito importante, porque eu já passei... Mariana está na frente. Mariana está na frente. Mariana está na frente. Me perdoe. Mariana, depois eu, depois Marcelo, se não me engano. Então, assim como a Vera trouxe a Bienal, eu também tenho uma dúvida com relação à banca dos editais, se já foram, o cronograma está correndo corretamente, se vai ser cumprido, né, tudo que está planejado no edital. Alguém tem notícia sobre isso? A banca já foi selecionada? Nossa, seria ótimo ter essa resposta também. Ronaldo, meu querido, boa noite. Você acabou de voltar para a reunião, amigo. Eu acredito que você tem que cair de novo. O Ronaldo está caindo e voltando. Acho que ele está com algum problema. Alguém tem essa resposta para nos dar? Oi, Ronaldo, está ouvindo? Alguém? Não tem... O Rocinho não vai... Eu acho que o Rocinho não é desse setor para poder responder pelo poder público. Não tem essa informação para passar com precisão. Não tem. Pois é. Cíntia não merece palmas, Cíntia merece o Tocantins inteiro, de acordo. Acredito que o próximo seja o Marcelo. Sim, olha só, com a reunião de hoje, eu que anoto tudo aqui na caneta mesmo, tal, foram 290 reuniões. Em 10 anos, 290 reuniões, estou me despedindo. Queria resumir meu agradecimento a todo o Concultura através da Cíntia Peçanha, que foi, enquanto eu, presidente 2 vezes, e mesmo sem ser presidente, uma secretária executiva de altíssimo nível, que se tornou uma amiga muito querida, uma das poucas pessoas que eu tenho em conta como pessoa de dentro da minha casa. Então, Cíntia Peçanha, sinta-se homenageada por mim nessa minha despedida. Eu lamento informar que extraoficialmente também não devem voltar, porque já me confidenciaram em conversas particulares o Gustavo Landim Sofiati, a Cristina Lima, a própria Eliane Gentili, que está presente. São pessoas que, junto comigo, não devem nem participar da conferência, nem se candidatarem, obviamente. Então, agradeço a todo mundo aí. Foram 290 reuniões, e não eram reuniões de 2 horas, não, porque entre essas reuniões ordinárias e extraordinárias, nós temos as reuniões do Plano Municipal de Cultura. Eram reuniões que chegavam a quase 5 horas de duração. Eram quase 5 horas, uma reunião, para a gente ler palavra por palavra de todo o robusto Plano Municipal de Cultura de Campos. Então, a nossa contribuição foi dada. Sucesso para vocês aí na conferência. Eu tenho a recém-fundada Academia Campista de Artes Carnavalescas, a ACAC, da qual eu sou presidente, tenho o meu centro cultural, tenho as minhas aulas, as minhas palestras, eu tenho minhas cachorras amadas, filhas de 4 patas, tenho a minha vida para viver, e foi uma grande experiência. Não vou esquecer jamais essa minha passagem decana
10 anos pelo Conselho Municipal de Cultura. Um beijo a todos, e em especial mesmo a Cíntia Peçanha. Ô, Marcelo, muito obrigada. Fico lisonjeada pelos seus, né, elogios. Muito obrigada mesmo. Você é uma pessoa muito especial. Você, né, tem uma contribuição muito grande, indiscutível no Conselho Municipal de Cultura, na formação do Conselho Municipal, né? E nós queremos te agradecer, né, por toda essa contribuição, pela pessoa que você é, uma pessoa muito aguerrida nas causas, né, culturais do município. A gente agradece muito, e é uma pena de você não participar da conferência, não concorrer. Pena, Marcelo. Eu acho que você vai sentir saudade, você vai fazer isso agora, e daqui a 2 anos você vai voltar, hein? Eu vou encontrar, hein, Marcelo, a Marcelo? conferência é sua despedida, cara. Não podemos deixar de dar um abraço. Marcelo. Eu não vou aceitar isso não, Marcelo. Você pode fazer esse show seu aí, você pega 2 anos para se cuidar, se você não for mesmo, daqui a 2 anos eu vou te ver aqui de volta, Marcelo. O que vai ser da gente sem você, Marcelo? A minha saúde está ótima, Francisca. Eu melhorei. Eu estou saindo agora por outros motivos mesmo, na verdade. Para dar uma oxigenada em mim. Claro, merecidíssimo. Por isso que eu estou te falando, que daqui a 2 anos eu vou te ver de volta. Dá oxigenada, mas o conselho não é o mesmo sem você, não. Com certeza não é o mesmo. O conselho não é o mesmo sem você, com a sua canetinha, sem o grupo de WhatsApp, mandando e-mail. Um abaixo assinado contra a sua saída. E o detalhe é que foram 290 reuniões e 0 ausência. Verdade. Eu nunca faltei a uma reunião do Concultura. Por isso também. Por isso que você não pode sair. Mas por isso que eu preciso sair também, porque eu sou muito visceral, na verdade, eu me dedico muito, e eu já me dediquei muito à Concultura durante 10 anos. Então, e a gente agradece demais. E se eu ficar, eu vou continuar com essa minha característica de não faltar, e aí deixando outros assuntos para depois. Você está certo, mas continue sendo visceral, continue sendo quem você é, por isso que você é tão especial. Né? Entende? A gente a precisa sua personalidade que faz quem você é. Você é muito especial. Eu também não sei se eu fico que não, mas a gente vai sentir muito sua falta. Eu acho que você volta, hein? Isso aqui é a sua cara. A gente agradece demais. Vou falar agora que, como a presidência, né, em nome de todos, cada um falar, a gente abre também para todos falar, mas a gente agradece demais a sua participação. Você... sem sombra de dúvidas, sua canetinha, a sua contagem do quórum, as datas, a precisão, a revisão ortográfica e toda a sua participação, toda a sua versatilidade é fundamental, foi fundamental e ainda vai ser fundamental, meu querido, porque se você não continuar, mas se eu continuar aqui, você pode ter certeza que você não vai receber uma mensagem no WhatsApp, mas você vai receber minha ligação, que eu vou te procurar com certeza. Muito obrigada também por esse ano como vice-presidente. Vou aproveitar que você agradeceu, também vou agradecer a você, porque, sem sombra de dúvida, sem você esse conselho não seria o mesmo. Você é a cara do Concultura, Marcelo. É doido, Marcelo, que isso? Aí você não vai na conferência, como que a gente vai tirar uma foto com você, Marcelo? Não, eu não aceito isso, não. Não, você vai mudar de ideia, Marcelo. Tira isso aí. Vai mudar de ideia até lá. Vai. Eu imagino como está sendo para Marcelo receber esse monte de elogios, justamente ele, que detesta a rasgação de seda. Mas eu não rasgo seda, você é um cara especial. Você é um cara especial. Você realmente faz parte da nossa história. Eu não puxo o saco de ninguém. É difícil me ver elogiando gente. Vocês sabem disso, que normalmente eu estou brigando. Mas a gente tem que dar César que é de César. Se sim, não. E é isso aí, a gente tem que reconhecer mesmo. Na hora que as coisas certas é certo, errado é errado, a hora da luta é a hora da luta, e é assim que a gente segue aqui no Conselho. Imagina se você não tivesse lutado antes de eu chegar. Tá maluco, Marcelo? Não tinha nem conseguido aprovar regimento. Olha tudo que você passou nesse Conselho como presidente, representante da sociedade civil, nunca baixou sua cabeça, sempre esteve apto a reivindicar. Não, que isso, pelo amor de Deus, sem sombra de dúvidas. Mas, gente, vamos terminar aqui. Eu estava até num curso enquanto eu tinha entrado aqui, porque essa reunião que está muito importante, também é a minha última reunião hoje. A Vera colocou aqui que o Ronaldo voltou. O Ronaldo está aí? Sim, Fran, eu tive que sair para atender uma ligação, depois tive problema para voltar, agora eu estou pelo computador para facilitar a vida. 2 vezes. Meu amigo, a pergunta que a gente tinha aqui, eu até me perdi agora, que a gente estava na despedida do Marcelo.
foi a respeito da banca. Da banca dos editais, se o cronograma está sendo cumprido, se está tudo certo, como é que está essa situação aí? Qual foi a banca selecionada para Aldir Blanc? Então, na verdade, a banca não, a empresa de operacionalização, no caso do edital, né? Que não é só banca, são oficinas, já tem vários outros fatores, não é só julgamento em si, né? Tem todo um processo que é detalhado tanto no edital de chamamento, como também no contrato posterior que venha a ser assinado, seja por convênio ou outro meio. O que acontece? A empresa selecionada foi a Fundação ProIF, assim como da última vez, foi a única empresa que se inscreveu nessa vez também, igualmente. E diante dessa inscrição, a gente ainda aguarda a Procuradoria do ProIF para voltar, porque a gente também tem a nossa burocracia interna e eles também têm a deles. Então, nós fizemos contato, enviamos tudo, nossa parte está toda feita e a gente está só cobrando, mas por conta de questões de trâmites mesmo internos. Isso que a gente fica sabendo por eles internamente é isso, que os trâmites internos estão estão em análise, estão em redação da minuta, tem que enviar para a procuradoria deles, tem que voltar para a gente conferir, só que isso ainda não voltou da forma adequada. Então, a gente está tentando viabilizar uma reunião, inclusive com eles, já para essa semana, para tentar marcar, para tentar conversar sobre isso, para viabilizar que seja mais agilizado, né? Que a urgência que a gente tem também seja deles. Mas é complicado, infelizmente. Eu não posso, não, vou ter que me candidatar de novo para esse conselho. Eu vou continuar aqui brigando. Meu Deus do céu, Ronaldo, meu Deus do céu, que loucura, Ronaldo. Infelizmente, essa notícia não é nada boa, porque a gente internamente temos todas as inscrições, temos tudo da forma adequada, mas ainda aguardamos alguns passos para finalizar de fato essa operacionalização. Se de alguma forma eu puder ajudar enquanto presidente até o último dia da conferência, por favor, me acione. Seja um ofício, seja uma nota de repúdio, seja um questionamento, seja uma publicação no Instagram. Tá bom, meu amigo? Pode contar comigo. Que luta. Obrigado, Fran. A gente está lutando por isso aí, para que tudo seja feito da melhor forma e que a gente consiga, mesmo que apertando alguns prazos, a gente consiga manter tudo da forma como... A gente já sabe que vai ter que apertar os prazos, mas a gente vai fazer da melhor forma para que tudo saia da forma adequada, que a gente planejou, só que é aquilo. Todo mundo já sabia que alguns fatores são externos à nossa prática, né? O que a gente costuma fazer. Então, muitas coisas acabam fugindo ao nosso controle. Não adianta a gente estar com o serviço pronto e depender de outros setores, outras instituições até, né? Acabar acontecendo isso. Então... esse problema se dá a fazer tudo no final do prazo, né? Aí tudo embola na hora do organograma, do cronograma e da execução. O problema se dá nisso, mas não cabe discutir agora, a gente não vai chegar a lugar nenhum discutindo isso aqui. Agradeço demais a sua resposta. A Vera perguntou, os componentes dessa banca podem ser divulgados? A SESEC divulgou as bancas. Podem, deveriam, mas pelo visto não se sabe nem isso. Eu acho que a resposta... Na verdade, Fran, a comissão julgadora, os pareceristas, são todos selecionados por edital público também. O IFE seleciona também por edital público. São eles que selecionam, então são eles que têm que passar essa relação para ser divulgada. Isso, não, e não só eles selecionam, como eles divulgam, porque o processo seletivo ele é todo público, pelo portal de seleções do IFE. Então ele não tem, pelo contrário, não é nada às escondidas, e nem foi na última vez também. Não, e eles então, só contratam profissionais habilitados técnicos da área e são servidores. Isso, não sei, não consigo garantir, de acordo com os termos deles, se são só servidores, mas eu sei que são pessoas do Brasil inteiro, são várias pessoas realmente sempre com o currículo ligado à arte e cultura, e sobretudo nos segmentos específicos ali de cada edital. Então, assim, quanto a isso, a gente tem essa segurança de que o processo é bem feito, só que a questão toda é a morosidade, é o tempo, a burocracia, tudo isso prejudica muito, muito, muito. Políticas públicas, né, precisam ser feitas com eficiência. É isso. Pessoal, mais alguma?
Eliane, querida. Eu acho que eu sou o último a falar, né? Primeiramente, quero agradecer, né, a todos por me aturarem há mais de 12 anos dentro desse conselho, né, participando desde 2008, e agradecer as pessoas que passaram, principalmente o primeiro grupo de retomada do Fundo de Cultura, que foi na época da pandemia, que é o Joilson Peça, o Humberto Martins, a Silvinha Paz e a Cristina Lima, que trabalhamos sobre... Humberto Fernandes, meu querido. Obrigado, Humberto Fernandes. Trabalhamos em plena Covid, nos arriscando, correndo atrás, para ressuscitar esse fundo, para a gente poder conseguir usar a lei Aldir Blanc na época. E também agradecer essa nova equipe do fundo, né? A gente sabe do trabalho que dá, né? Da dor e da entrega. Eu, infelizmente, vou sair, porque também já estou catucando, que preciso também respirar, né? Porque ela só tem 2 anos a mais do que meu eterno presidente Marcelo, né? Com quem eu aprendi também muito e sou muito fã, né? Eu tenho 2 anos a mais, mas a gente às vezes tem que respirar um pouco, né? Para retornar em outras pautas. Estou saindo da Câmara, mas não estou saindo do Conselho, porque serei ouvinte, serei artista e reclamando das pautas, né? Porque a gente perde a Câmara, eu saio, porque tem outras pessoas para entrar, e é legal esse oxigênio novo, né? Novo sempre é bom, mas sempre estarei à disposição do Conselho como ouvinte. E porque, primeiro, a gente ama o que faz, que é arte e é trabalho. É só deixar isso e agradecer a todos. Muito obrigado. Fabrício, eu acredito que a gente também tem muito a agradecer você. O que seria de nós se tu tivesse a tua representação também na defesa dessas leis. A sua contribuição para esse conselho é importantíssimo. Maravilhosa, Eliane Gentili. Olá, Ana, boa noite a todos. Eu gosto da metáfora da água. Eu vejo que ela naturalmente segue seu fluxo, né, e vai indo, não para, precisa de movimento. E é assim que ela cumpre com a sua utilidade na vida. Então, acho que a gente também precisa aprender, né, com a natureza e olhar para isso de uma forma observando, né, e compreender também que a gente precisa seguir, fluir, movimentar e dar espaço também para outros, né, para outras possibilidades, outras oportunidades. E eu quero, com isso, agradecer aqui este conselho, né, pela aprendizagem. Eu acho assim, que é importante que novas pessoas estejam aqui para poder estar militando, estar fazendo, né, e lutando realmente. Eu acho que eu poderia ter contribuído mais, porém, encerro aqui com muita gratidão e deixo, né, um espaço para né, outras pessoas, né? E agradeço a todos vocês, porque aprendi muito aqui e, quem sabe, futuramente, né? Mas, nesse momento, realmente, eu preciso fluir como a água. Obrigada, gente. Beijo. Uma pena, Eliane. Poxa, Eliane, querida. Poxa, sinta-se abraçada. Obrigada. Estou me sentindo, sim. Sinto-se também todos abraçados. Todos vocês foram fundamentais. Todo mundo está indo embora, gente. Vou ficar aqui brigando sozinha. Ah, não, peraí. Não dá, não. Então, não posso ficar brigando sozinha, não. Vocês são fundamentais para esse conselho.
Tem uma... Aqui, olha, gente. O Kiko está inscrito e o Rossini também. Kiko está aí? Salve, salve, galera. Boa noite. Só queria dizer a todos aqui que o Bloco Everybody 2025 foi um sucesso. 10 anos de Coletivo Cultural Resistência Goitacá, continuamos fazendo cultura pública gratuita de qualidade na rua, para todo mundo, promovendo acessibilidade sempre que possível. E nesse último 7 de março, a gente fez uma das maiores noites da história do rock campista, com 2 eventos conjugados, 7 bandas participando, 2 DJs, um evento na rua, um outro evento fechado. Movimentamos dezenas de artistas que trabalharam e receberam por isso. E como a gente comemora 10 anos esse ano, se tudo der certo, de repente, mais para frente, vem coisa boa aí. E seguimos firme na luta, a luta coletiva. Nós somos coletivo, não somos um, não somos ego. A gente luta pelo certo. E também estou metendo o pé do conselho. Tá todo mundo indo embora. Também estou metendo o pé do conselho. Orgulhosão, muito orgulhoso da minha participação. Pô, botei o Dia do Rock Goitacá na pauta central da cultura do município. Inclusive, consegui colocar o Dia do Rock Goitacá dentro do Plano Municipal de Cultura, que eu ajudei a escrever e ajudamos a tornar realidade. Salve, salve, Marcelo. Botei as comunidades tradicionais de terreiro dentro do Plano Municipal de Cultura, que não era mencionado, e também contribuí, carreguei minha parte. Estaremos na Conferência Municipal de Cultura. Um grande abraço a todos, mas a luta continua. Então, seguiremos firmes e fortes, como nunca deixamos de ser, cada vez maiores. O bloco foi incrível, Kiko, foi incrível, parabéns. Não se vá, se vá, Kiko. Vou ter que falar a mesma coisa que eu falei com o Marcelo, vou fazer uma excursão, vou buscar cada um de vocês, vou descobrir com o sítio o endereço de vocês, entendeu? E vou mandar flores na quinta e na sexta, 1 hora antes eu vou passar com a van buscando um por um. Mas a gente ainda vai ser mosca na sopa nesse conselho aí, eu só não vou ser mais conselheiro. Eu estarei lá na conferência e vou me candidatar novamente, mais aí 2 anos. Que bom! Muito bom! Rossini está inscrito. Rossini. Eu tô. Rossini, se você falar que você está se despedindo, eu não vou deixar você falar. Eu ia começar o discurso falando assim, gente, foi muito bom estar com vocês, mas depois de ver um monte de gente se despedindo, eu falei, nem vou brincar com isso. Você não vai fazer isso porque você já ficou longe da gente em período eleitoral. Foi Verdade. você, Neuzinha. Então ai de você fazer isso, hein? Não. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os colegas aí que estão se despedindo do Conselho. Todos vocês foram muito importantes para a caminhada do Conselho. Desde 2008 também eu estou aqui no Conselho. Nem sempre na minha área, já estive na cadeira de dança, já estive na arte de rua, já estive na artes visuais, já estive no teatro, que é a minha área. Mas, assim, cada um de vocês foram muito importantes. Queria dizer ao Kiko que todo dia que eu ia anunciar lá o nosso evento de rock lá em Farol, eu falava do Everybody, que é muito importante. A galera falava, mas tem que ter rock no carnaval. Eu falava, tem rock no carnaval sim, que a galera do rock faz o evento lá em Campos, o Everybody. Então, assim, todos vocês têm uma importância muito grande, mas eu gostaria de citar, assim, carinhosamente, meu amigo Marcelo Sampaio, que eu vejo ele como aquele velhinho da Tâmara. O cara que plantou a tâmara sabendo que não era ele que ia colher. E Marcelo veio fazendo isso no Conselho, deixando aí muita semente para a gente colher aí daqui para frente. É com pesar mesmo que eu vejo o Marcelo dizendo que ele não vai estar no Conselho. Vou sentir falta de todos os colegas, mas o Marcelo ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu estarei no Conselho até ficar assim, Marcelo, com o cabelinho branquinho igual a você. Firme, lutando pela essa cultura aí, por essa meta que a gente tem de ter a valorização da cultura, trabalhando, brigando, mas trabalhando bastante
para que a nossa cultura tenha a devida importância na nossa cidade, na nossa região. Eu acho que a nossa meta tem que ser essa, porque se a gente chegar na idade de Marcelo com essa braveza, vai ser incrível, hein? Vai ser incrível, a gente tem muito que aprender. Por isso que a gente acaba falando na representação, né, na pessoa do Marcelo, mas não tem como não falar isso, né, Rossini? E vou pegar a sua deixa aqui e falar isso de cada conselheiro aqui também, né? O cansaço é muito grande, a gente sabe que a luta é muito grande, que a gente não sabe nunca, né? É complexo, que essa transição também de política antiga para novas políticas públicas é algo novo, e vocês foram magníficos. Agora isso se estende a todos que estiveram nesses últimos anos, né? Da pandemia para cá houve um fenômeno dentro da área cultural, a retomada do Lula também na presidência, foi tudo muito rápido, aconteceu de uma forma muito veloz, né? E vocês foram bravos guerreiros. A gente tem lugares, eu sei que eu critico muito aqui, eu falo muito nas minhas redes sociais também, mas a gente tem lugares que nem isso. Então, assim, ai de nós, a nova geração, hoje tem até uma geração mais nova que a minha ainda, né? Que eu acho que ainda tem menos entendimento ainda que a minha, mas ai de nós se não fossem vocês, bravamente aqui no combate, para que a gente chegasse agora executando as coisas com tanta qualidade também, com tanto dinamismo e com novas políticas também, porque tudo isso que está sendo visto agora nesse novo cenário da cultura, ele vem de um berço, não foi à toa, né? Alguém teve que fazer isso antes, e de fato vocês abriram muitos caminhos, e um conselho na pessoa do Marcelo Sampaio foi imprescindível para que isso chegasse em Campos, né? Então a gente tem que falar sobre isso aqui, e na pessoa de cada um aqui, do Fabrício, do Kiko, da Eliane, e de todos que estiveram aqui nos últimos anos também, na pessoa da Silvia Paz, na pessoa do IFE, gente. Do IFE. Não, Kátia Macabu. A Kátia Macabu, imprescindível, cirúrgica, técnica, né? E entre tantos nomes aqui que não estão aqui no Conselho agora também, mas que a gente sabe que são fazedores e fazedoras de cultura imprescindíveis para a nossa cultura local. Então, assim, e perpassa além de mim daqui a pouco, a minha assistente que está aqui, que vai se candidatar também, a nova geração que a gente nem conhece, porque há um movimento, eu estive no Everboard nesse final de semana, e há um movimento, né, organizei rock muitos anos atrás, eu não organizo mais shows de rock, mas eu vi ali, depois de mim, mais 3 gerações de pessoas nesse setor cultural da música no rock, por exemplo. Então, no futuro, vai ser o Raul, né? Então, assim, a gente tem nomes aqui, Marcelo, inclusive, quando você estava se despedindo, eu estava pensando assim, gente, a gente tem que entregar o prêmio para Marcelo em vida. É sério, Marcelo, eu pensei nisso na hora. Eu não quero te entregar o prêmio morte, eu já quero, tipo, ano que vem, se eu estiver no conselho, dar seu nome para você ser premiado. Assim, digo sério, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, é assim que a gente tem que pensar. De homenagear as pessoas em vida, e o quanto vocês são fundamentais para essa história aqui, o quanto você foi fundamental para este conselho, a Cíntia, a Helene, cada um aqui, e que a gente possa reconhecer isso, e que não precise ser um prêmio anual para entregar em vida, mas que haja esse respeito, essa sororidade, essa transmissão, porque vocês são mestres dos saberes para mim, como vocês tiveram mestres dos saberes culturais antes de vocês para vocês, e eu vou ser uma mestre do saber para a geração que virá em frente. E o que a gente faz com isso é muito importante, e que a gente possa quebrar esses paradigmas numa cidade tão difícil que é Campos dos Goytacazes. Então, também, se não tivesse uma pessoa, às vezes complicada como eu, de vir que dá uns gritos, se tivesse uma pessoa como o Marcelo, na personalidade dele, talvez a gente não tivesse construído nada disso. Isso é incrível, Marcelo. Eu queria que você soubesse que eu te admiro muito e que eu quero te entregar um prêmio em vida, porque é isso que a gente precisa fazer em Campos dos Goytacazes, reconhecer os nossos e nos desafogar e nos refrescar também. Quando um estiver cansado, apoiar, quando o outro estiver ali na luta, e cultura é isso, como bem foi dito pelo Kiko, cultura é coletivo, cultura é reconhecimento, cultura também é compartilhar saberes. Então, eu termino minha fala, eu acabei agregando aqui a do Rossini, porque isso é muito importante. Toda a minha referência, meu respeito, minha admiração, e também que a gente possa comemorar coisas em vida,
É isso, eu termino a minha fala da reunião de hoje com isso. Acho que não tem mais Obrigado, Ana, muito obrigado pelo carinho nas suas palavras, ao Rossini também. Não tem problema. E se vocês me premiarem, com certeza eu estarei lá para receber. Me aguarde. É uma coisa que eu gosto. Você me aguarde, porque antes era o presidente, agora você vai deixar a gente homenagear. Isso é muito importante. Isso é muito importante para mim, Marcelo. Eu gostaria que você soubesse disso. Isso é muito importante para as nossas gerações. Isso foi o que eu aprendi no hip hop, porque eu entendo a minha família cultural como família, e eu entendo esse conceito como família também. Eu entendo que esse reconhecimento é muito importante. É isso, gente. Essa é a minha fala. Se alguém tiver mais alguma coisa, se não, vou dar um silêncio aqui para a gente ver. Gostaria de pedir um salmo de palmas para o Marcelo e para todos os conselheiros que estão saindo, e um grande agradecimento, um salmo de palmas virtual e acessível, que a gente não pode, mas quando a gente não pode, a gente faz assim. Se alguém puder printar o nosso salmo de palmas, né, e agradecimento, toda a nossa referência a todos vocês, guerreiros, bravos, lutadores, fazedores de cultura, muito obrigada e parabéns. E eu espero vocês na Conferência de Cultura. É isso que eu tenho para dizer. Um beijo a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até a conferência. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Chico. Mariana, obrigado.